Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre Roma, essa civilização antiga muito conhecida. Então, a gente começa com o primeiro, triunvirato, que foi uma famosa modelo ali de divisão de poder romano, que a gente vai ter durante a República. Esse primeiro triunvirato, ou seja, divisão de poder entre homens ali, no caso então 3 homens, a gente vai ter o Júlio César, que vai ser um dos nomes mais importantes desse primeiro triunvirato, inclusive vai ser o mais importante para Roma, Crasso e Pompeu, Então eles vão formar o primeiro triunvirato, eles vão formar essa divisão de poder dentro de Roma, Aqui a gente tem o busto de ambos aqui. Então, com esse primeiro triunvirato, a gente vai ter algumas disputas entre eles, E o Júlio César ele vai acabar vencendo essas disputas, Expulsando as forças de Pompeu ali de Roma, Pompeu vai acabar fugindo e o Júlio César ele vai se autodeclarar ditador perpétuo de Roma, Vai ser reconhecido então como ditador perpétuo de Roma. Ele vai ter muita influência, principalmente após de conquistar a Gália. Então o César volta e vence as forças de Pompeu e toma seu poder. A partir do momento que César entra no poder, ele vai fazer algumas reformas importantes para Roma. Uma delas é a introdução do calendário juliano, por exemplo, que vai se orientar pelas 4 estações do ano, Muito próximo do que a gente tem hoje, pelo Sol, Aqui o professor trouxe uma imagem, então, do busto de César em um denário romano, em que ele vai se tornar uma figura muito conhecida durante toda a República, durante o Império também. Porém, ele vai fazer algumas reformas muito populistas, pessoal. E essas reformas vai acabar atrapalhando ele até o fim da vida, porque ele vai ser assassinado. Então, com essas reformas, ele vai acabar se complicando com o Senado, principalmente, porque eram umas reformas populares que acabavam desagradando os patrícios. Lembrando que os patrícios eram a maioria no Senado romano. Então, aqui tem um quadro desse momento da morte. Ele vai ser chamado, então, para uma assembleia no Senado, e ele vai acabar sendo assassinado, então, por alguns senadores que lá estavam, Alguns dizem que era 60, outros menos, outros mais, e dizem que ele levou cerca de 23 facadas, tá, pessoal? E esse quadro aqui do século XIX tentou representar, Temos muitos quadros representando esse momento da morte de César. Porém, com a morte de César, a gente vai ter uma disputa no poder que vai permanecer longe do Senado. O Senado vai perder muita força porque César era muito popular. Então, a gente vai ter a formação do segundo triunvirato. E esse segundo triunvirato vai ser formado por Marco Antônio, Caio Otávio e por Lépido. Tá bom, pessoal? Esse vai ter uma importância, uma diferença importante. Ele vai ter a característica de ser algo oficial, algo legalizado, diferente do primeiro, que vai ser mais um acordo entre os 3, porque eles sabiam da força que eles tinham militar. Então eles vão dividir o território, o Lépido vai ficar com o norte da África, aí a gente vai ter o Otávio nessa região aqui, em verde escuro, então ele vai pegar a Península Itálica, e o Marco Antônio na região ali do Egito, e Macedônia e parte da Ásia, tá bom, pessoal? Com isso, o Caio Otávio e o Marco Antônio eles vão disputar o poder. O poder ele não vai se estabilizar com esse segundo triunvirato. E neste momento a gente vai ter então a disputa de poder entre eles na Batalha do Aço, e o Caio Otávio vai acabar ganhando, se consagrando então o primeiro imperador de Roma, ganhando o título de Augusto, o título de divino. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre o declínio da República e o início do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado e até breve.